Olá pessoas, ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente BFF. No vídeo de hoje vamos falar de 5 campeões nacionais que hoje são totalmente esquecidos. Em quinto lugar de nossa lista temos o União Barbarense, clube paulista da cidade de Santa Bárbara do Oeste, cujo seu maior rival é o Rio Branco de Americana. Alguns podem pensar, grande coisa ter como rival o Rio Branco de Americana. Não pense isso, pois o Rio Branco de Americana revelou grandes jogadores, como por exemplo, Marcos Senna, Marcos Assunção, Thiago Ribeiro, Romarinho, sim, aquele mesmo que sempre fazia gol de letra no Palmeiras. Voltando ao União Barbarense, o clube foi campeão da terceira divisão do Campeonato Brasileiro em 2004, após no quadrangular final ficar à frente do Gama, Americano e Limoeiro. Lembrando que eu não conhecia esse Limoeiro FC e fui pesquisar. E eu não sei o que foi mais surpreendente para mim, saber que existe um clube chamado Limoeiro, que o mascote é um jaguar, ou que existe a terceira divisão do Campeonato Cearense. O clube também tem em sua galeria um título do Campeonato Paulista da Série A2 conquistado em 1998. E um título do Campeonato Paulista da Série A3 conquistado em 1967. O clube tem 105 anos e sua última participação na elite do Campeonato Paulista foi em 2013. E atualmente o clube disputa a quarta divisão do Campeonato Paulista. Em quarto lugar de nossa lista temos um time que sinceramente eu não conhecia, o Campo Grande. Pro pessoal que gosta de geografia vai pensar, Campo Grande? Então esse time é do Mato Grosso do Sul? Não! Apesar do nome, o clube é do Rio de Janeiro e tem como seu maior rival o Bangu. Foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série B em 1982, derrotando na final o clube do CSA. Ano passado foi vice-campeão da quarta divisão do Campeonato Carioca e atualmente disputa a terceira divisão do Carioca, conhecida como B2. E antes de prosseguir, eu quero parabenizar o São Paulo Futebol Clube. Sim, meus amigos, o clube já sabia que uma pandemia mundial estava por vir e resolveu se precaver fazendo um lockdown em sua sala de troféus que já dura 8 anos. Em terceiro lugar da nossa lista temos o clube do Pará, a Tunaluso. Esse é mais um dos clubes brasileiros que tiveram origens portuguesas. Uma coisa que sempre me intrigou é da onde surgiu o nome, Tunaluso. Então pesquisando mais a fundo, Luso se refere à sua descendência portuguesa e Tuna significa orquestra. Então o nome é basicamente Orquestra Portuguesa. Isso porque no início de sua vida o clube não era um clube de futebol, em sim um clube musical. E aí conversa vai, conversa vem, e em 1906 o clube se tornou um clube de futebol. O clube também é conhecido como terceira força do Pará, atrás dos gigantes do estado, Paysandu e Remo. Se bem que o Remo é tão gigante que está vendendo álcool em gel para pagar os salários dos jogadores. Além disso, o gigante Remo possui menos títulos nacionais que a Tunaluso, pois o clube foi campeão da Série B de 1982 e campeão do Campeonato Brasileiro da Série C de 1992. A Tunaluso é o terceiro time do estado com mais títulos paraense, com 10 ao todo. E apesar disso, encontra-se atualmente na segunda divisão do Campeonato Paraense. Na segunda colocação temos o time que revelou Roberto Carlos, e que infelizmente é o único de nossa lista que atualmente encontra-se afastado das atividades por tempo indeterminado. União São João de Araras, clube relativamente novo, fundado em 1981 na cidade de Araras, em São Paulo. Ou seja, o clube é mais novo do que os troféus do Campeonato Brasileiro que está na galeria do Internacional. Faz tanto tempo que o Inter não ganha Brasileirão que o troféu do Campeonato Brasileiro é esse aí, ó. Passou a ditadura militar, quebrou o muro de Berlim, acabou a União Soviética, explodiram as Torres Gêmeas, o petróleo ficou com preço negativo e o Inter continua sem ganhar Campeonato Brasileiro. Voltando à União São João. Teve sua primeira grande glória em 1987, quando ganhou o Campeonato Paulista da Série A2 ao derrotar o São José na final. No ano seguinte, 1988, entra para a história ao ser campeão da Série C. Pouco tempo depois, em 1996, o clube conseguiu conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2002, foi vice-campeão paulista, ficando atrás do Ituano, que se sagrou campeão paulista daquela edição. Aí você pode estar se perguntando, como é que no estado como São Paulo, que tem vários clubes gigantes, termina como campeão e vice Ituano e União São João? A resposta é muito simples, por causa do torneio Rio-São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Guarani, Paulista, Portuguesa, Ponte Preta e São Caetano não participaram daquela edição do Campeonato Paulista. Em 2005, o clube disputa pela última vez o Campeonato Paulista da Série A e em 2015, com dívida na casa dos 15 milhões, disputando a quarta divisão do Campeonato Paulista, se licencia das competições e não voltou ativa desde então. Houve especulações que o Roberto Carlos iria comprar a União São João, mas essa história está aqui no estádio do Flamengo. E na primeira colocação temos o atual campeão da quarta divisão do Campeonato Paulista,
o Paulista de Jundiaí. Esse time de São Paulo, apesar de estar afundado, tem uma grande história. Fundado em 1909, foi um dos primeiros clubes fora da cidade de São Paulo a participar do Campeonato Paulista. Apesar de nunca ter vencido a competição principal, foi vice-campeão paulista de 2004 ao perder a final para o São Caetano. 2004, foi uma beleza. São Caetano campeão paulista, Grécia campeã da Euro, Porto campeão da Champions e Mundial, Once Caldas campeão da Libertadores, Vasco ficando à frente do Flamengo no Brasileirão. Realmente, só surpresa. Nas divisões inferiores, foi 2 vezes campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, além do título de 2019 da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Em 2001, se sagrou campeão da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, ao ficar no quadrangular final, à frente das equipes do Mojimirim, Guarani de Sobral e Atlético Goianiense. Mas o grande feito da história do Paulista de Jundiaí foi em 2005, quando ganharam a Copa do Brasil. Sim, o Paulista de Jundiaí ganhou a Copa do Brasil antes de Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Esquece. Com o título da Copa do Brasil, o clube foi disputar a Libertadores. Lembrando que o Paulista disputou a Libertadores jogando a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. E você pensando que só o Palmeiras conseguia fazer isso, né? E apesar de não ter conseguido avançar de fase, conseguiu um marco gigantesco quando ganhou do River Plate. O Paulista tem como seu maior rival o Ituano, e apesar do clube ter títulos de expressão, o Paulista nunca conseguiu disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e atualmente ocupa a lanterna do Campeonato Paulista da 3ª divisão. Dia 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história. Foi nessa data que pujante ele nasceu, um clube já predestinado para a glória. Com disciplina e respeitando seus rivais, partiu pra luta para ser o campeão. Leva a torcida para o delírio, alegra o meu coração. São Caetano, vamos pra vitória, nosso objetivo é só o gol. Marque pra sempre, fique na memória, mostre ao povo que é futebol. São Caetano, brilha sua luz, se perpetuará na imensidão. Honre a cidade que te batizou, ostenta ao alto o seu pendão.